Agora, quero falar de outro assunto importante. A permanência ou não de Cássio no Corinthians. É um tema... A gente mudou do São Paulo por você falar do Rames. Eu queria perguntar do Rames. O que você quer perguntar do Rames? Cadê o Rames? Cadê o Rames? O Rames fica, não fica? Como é que tá o Rames? Quem será que vai embora mais cedo, o Rames ou o Cássio? Deixa eu falar, essa tentativa toda de tirar o foco não vai. Toca, Renata, vamos lá. Eu vou tocar porque quem tocou no assunto pela primeira vez, Cássio, no Cruzeiro, foi Everton Guimarães, mexendo suas fontes, não é? Ligando aqui, ali, recebendo aquele telefonema, aquele zap. Agora, Everton, tem duas coisas, a saída do Cássio ou a saída do Cássio para o Cruzeiro, que é interessado e estaria disposto a contar com esse goleiro experiente. O que você sabe dessa história? Traz os detalhes, já que a mídia está falando nisso. Então, Renata, o próprio fato do Cássio ter ido para o banco de reservas e aí numa pressão externa, e não adianta botar essa na conta da imprensa, porque não foi a imprensa que foi lá pedir para tirar ele do time, embora as críticas acho que tenham fundamento, porque ele vinha falhando, mas ele falha como qualquer outro goleiro, né? Mas ele foi para o banco e o contrato dele vencendo, e aí o Cruzeiro disse, olha, nós temos aqui uma condição de te dar no mínimo 3 anos de contrato, no mínimo 3 anos de contrato, podendo chegar a 4, ele quer jogar até os 40, está com 36, podendo chegar a 4 anos, mantendo os mesmos salários que ele ganha no Corinthians, até com uma pequena correção poderia ficar maior um pouco o salário. E, honestamente, né, Renata, aqui ele já chega, titular absoluto, e aí o Robertinho, que é um baita preparador físico dos melhores do Brasil, de volta ao Cruzeiro, que nos melhores períodos do Fábio no gol do Cruzeiro, o Robertinho era o preparador, ele saiu e agora está de volta. Então parece que essa ação da volta do Robertinho já teria uma ligação com a vinda do Cássio para Belo Horizonte. Então a proposta do Cruzeiro já está, já é um acerto verbal entre clube e jogador, e agora espera-se então a definição do Cássio com o Corinthians, né? Então, quer dizer, eu vejo muita gente apontar o dedo e dizer, pô, o Cássio está sendo ingrato. Não é questão de ingratidão. Se o Corinthians oferece uma condição pior e ele ainda quer 4 anos de atividade, e o Cruzeiro oferece os 4 anos de atividade, no mínimo 3, mas mantendo a média salarial e tal, ele tem o direito de escolha. E para mim, eu não estou comparando aqui a grandiosidade da história de um com o outro não, tá? Mas o Fábio Santos, quando jogava no Atlético, teve a proposta do Corinthians, não era grande ídolo aqui, não tinha a história que o Cássio tem com o Corinthians, não há comparação nisso. Mas quando estava jogando aqui, recebeu uma proposta do Corinthians, procurou a direção, o próprio Alexandre Matos era diretor, e pediu ao Matos desligamento, sem uma multa. Antes do término do contrato, o Atlético liberou para o Corinthians. Então, em respeito aos relevantes serviços prestados do Fábio Santos para com o Atlético aqui. Com o Cássio não pretende permanecer no Corinthians, porque se ele permanece e se volta à titularidade na primeira falha, vão pedir a cabeça dele de novo e mandar para o banco. Ele quer jogar. Aqui no Cruzeiro ele seria titular numa condição muito boa, uma estrutura espetacular, com salários em dia, num clube que está muito bem administrado agora, principalmente depois dessa mudança aí com o Pedro, com injeção de dinheiro que vai rolar, com a melhora do elenco. Então tem tudo para se adaptar e se dar muito bem aqui em Minas Gerais, e principalmente porque eu sou o governador do estado, então já estou abrindo as portas do estado para o Cássio. Seja bem-vindo. Como você é, hein? Político e tudo mais. O Everton, mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, isso é fato. Primeira coisa, seja o Cássio ou não, encontrar um goleiro experiente que está jogando o Campeonato Brasileiro, que conhece a nossa realidade e que tem liderança como o Cássio, não se encontra em qualquer lugar. Chico, o Ronaldo já falou sobre isso, já trouxe o lado ídolo, já trouxe o lado da permanência, de lutar por titularidade. Eu quero a sua opinião. Para você, se por um acaso você tivesse como influenciar o Cássio, qual seria a sua opinião sobre o assunto? Fica ou sai? Gente, o Cássio está indo embora. Está indo embora. A menos que algo muito diferente aconteça nos próximos dias ou nas próximas horas, Cássio Ramos está deixando o Corinthians. Uma informação divulgada nessa tarde pelo Samir Carvalho, do Portal UOL e do Café do Setorista aqui no YouTube, de que, inclusive, houve uma discussão que eu consegui confirmar, houve uma reunião, realmente, nessa segunda-feira, para definir várias coisas. Para que Cássio levasse a proposta do Cruzeiro até o Corinthians, para que o Corinthians levasse a proposta que está fazendo a ele, no sentido de demovê-lo da ideia. Dentre essas questões discutidas na reunião, inclusive, se cogitou
a rescisão imediata, já que ele tem contrato até dezembro e para sair ele precisa ou rescindir, porque aí ele ficaria livre no mercado e aí ele poderia fechar com o Cruzeiro, ou então uma transferência. Essa transferência ela só pode ocorrer em julho, quando a janela de transferência será aberta. Ou, né, enfim, ele se transfere para lá, vai se adaptando, treinando, até ter condições de jogo. Talvez até para que o Cássio provavelmente tente, né, para que ele jogue imediatamente a rescisão, porque aí ele se libera, fica livre no mercado e aí pode assinar com o Cruzeiro. A questão é, o Cruzeiro formalizou uma proposta de 3 temporadas para o goleiro de 36 anos. O Cruzeiro quer um cara experiente, já tinha tentado o Fábio, inclusive, a volta do Fábio. Agora tem lá Pedro Lourenço, né, o CEO, o chefe, o dono dos supermercados BH, que comprou a SAF do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno e que promete investir. Olha, já se falou até em Felipe Coutinho aí. E, no caso, todo bom time começa por um bom goleiro. Eles estão tentando definir um grande nome para o gol. E esse nome é o Cássio. É uma oportunidade de mercado. Você vê que o cara está na reserva, você vê que ele está insatisfeito. E aí, o que você faz? Você vai lá e seduz o cara com um altíssimo salário. Eu não vou dizer que é mais do que ele ganha no Corinthians, mas é para ele ganhar um ótimo salário na mesma faixa, digamos assim, por 3 temporadas. Eu não sei se haveria redução na proposta formalizada do Corinthians para o Cássio, mas o tempo a gente conseguiu, né? Que seria 1 ano de contrato até o fim de 2025, mas aí tem a informação do blog do Macedo que o Timão, ao perceber que o Cássio está, digamos, com uma tendência de sair, ofereceu 2 anos de contrato. O Corinthians está tentando. Eu não sei se para dizer ou dar uma resposta que tentamos de tudo, mas ele quis sair, ou se efetivamente para dizer, não, peraí, Cássio, peraí. Você não vai sair assim. Você é um grande ídolo, você é o maior jogador, o maior goleiro, um dos maiores jogadores da história desse clube, e você não pode ser assim. Você está na reserva momentaneamente, mas queremos contar aqui com a sua liderança, com a sua transição, e para que você tenha uma despedida à altura. Esse é o objetivo do Corinthians, imagino eu. Ou também, como eu falei, para passar a mensagem de que tentou de tudo. Daqui a pouco viu que a causa está perdida e faz esse esforço para provar publicamente que, tipo assim, tentamos. Porque isso também vai na conta de Augusto Melo. Querendo ou não, mesmo muitos torcedores querendo o Cássio longe, o Cássio é um ídolo. Se o Cássio sai do Corinthians, fecha o gol, vira campeão no Cruzeiro, sei lá o quê, Augusto Melo terá esse carimbo nas suas costas eternamente. Uma coisa que sempre me intrigou na história do Corinthians é a incrível capacidade do clube de deixar os ídolos, os jogadores mais amados na história alvinegra, deixarem o Parque São Jorge pela porta dos fundos. Essa porteira é aberta com Roberto Rivelino, depois da perda do Paulista de 74 para o Palmeiras. O Riva vira o rosto da fila corintiana, que naquele ano completava 20 anos, o símbolo de todos os problemas que o clube vivia, ódio da torcida do clube, e foi meio que obrigado a ser vendido para o Fluminense. Aí nos anos 80, muito se fala da saída do Sócrates. O Sócrates não sai mal do Corinthians, ele sai mal do Brasil. O Corinthians vende o jogador para a Fiorentina e o doutor diz que, se o Congresso aprovasse as diretas já, ele ficaria aqui no nosso país. Como se sabe, não aprovou e ele foi jogar na Itália. Mas quem saiu mal daquele time da democracia corintiana foi o Vladimir. Ele tinha 806 jogos pelo Corinthians. Termina o ano de 85, o Corinthians traz o Rubens Minelli, que avisa a direção: não quero mais o Vladimir, dispensa. E a dispensa foi muito cruel. Ele foi chamado na sala do diretor de futebol, Alberto Dualib, e foi comunicado: você está fora, arruma suas coisas e vai embora. Ele: como assim? 806 jogos? Eu quero me despedir, eu quero encerrar a carreira aqui. Não deram essa chance para o Vladimir. Ele foi dispensado de um jeito grosseiro e, chorando muito, foi embora do Parque São Jorge. Nos anos 90, o Corinthians agiu com pouca correção com 2 grandes ídolos, o craque Neto e o Ronaldo Giovanelli. O Neto, conversei com ele recentemente sobre isso, colocaram o nome do Neto numa lista de dispensa, assim, na lousa, assim, Neto, dispensado, junto com outros jogadores inexpressivos naquela época. O Neto me disse assim:
Tecnicamente, ele poderia deixar o clube sem problema, mas com o nome escrito numa lousa, numa lista de dispensa, ele ficou 5 anos sem pisar no Corinthians. E em 98, aconteceu com o Ronaldo Giovanelli. Ele era o goleiro mais amado da história alvinegra até então, e o Vanderlei Luxemburgo não curtiu o comportamento dele e dispensou o jogador, mandou embora. Ó, você tá fora, para utilizar o reserva dele naquele ano, o Maurício. Foi algo muito estranho naquela época. Aí nos anos 2000, aconteceu com o Ricardinho. O Corinthians precisava de dinheiro e vendeu o jogador para o São Paulo porque ele, clube, queria. E vazou, deixou passar a mensagem que o Ricardinho era um mercenário, que ele que foi jogar no São Paulo para ganhar mais. Mas não era verdade aquilo. Depois o Ricardinho voltou e se despediu melhor do Corinthians. Acontece agora com o Cássio. E o impacto da saída do Cássio, como tudo indica vai acontecer, não é só histórico, mas um grande nome que vai embora mal do Corinthians. É do momento alvinegro, porque nesse ano o Corinthians luta por permanência na Série A. O Cássio, ano passado, foi o grande responsável, na minha opinião, para deixar o time na primeira divisão. Esse ano é um ano de pressão, de maus resultados, e uma hora o bicho vai pegar no Parque São Jorge. E cadê essa referência? O jogador que conhece da história, que sabe lidar com a pressão, que sabe de Corinthians. O Cássio vai embora. E quem fica não tem esse estofo, não tem essa bagagem. Além da mancha na história de você perder um ídolo assim, dessa forma, e ir embora no banco de reservas, magoado, triste, fica um problema para o momento corintiano. O Cássio vai fazer muita falta nesse ano, que tudo indica, vai ser tenso para o Corinthians. Quero começar falando sobre Yerry Mina, zagueiro colombiano, 29 anos de idade e alvo de Cruzeiro e Atlético para metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o André Cury, que representa o Mina em território brasileiro, com um dirigente do Cruzeiro e outro do Atlético, para tentar entender a real condição e situação do atleta e o interesse desses clubes, para trazer todos os detalhes para vocês. Primeiro quero contextualizar sobre o Mina. Jogador que já passou pelo Palmeiras, Barcelona, vinha sofrendo uma série de lesões, mas em 2024, no início desse ano, se acertou com o Cagliari e enfim conseguiu jogar. Nesses menos de 5 meses, com o novo clube, são 12 partidas e 2 gols marcados, titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube da Itália ou do mundo. Importante lembrar que o Mina, na passagem pela Fiorentina, 6 meses do início dessa temporada, jogou apenas 7 vezes e na temporada passada inteira, pelo Everton, havia entrado em campo em apenas 8 jogos. Já recuperado de lesão, ele interessa a Atlético, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians. O Corinthians, inclusive, afirma que quase o contratou no início do ano, em janeiro, antes dele fechar com o Cagliari. Foi na última hora, o negócio acabou sendo desfeito porque a esposa do Mina entendia que não era hora de voltar para a América do Sul. Falei que conversei com o André Cury, né? O André admite conversas com clubes brasileiros, mas assegura que não há nenhuma negociação avançada. O Alexandre Matos, novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro, tem uma relação muito próxima ao André Cury e também ao Mina. Foi o Alexandre quem o contratou para o Palmeiras e depois o vendeu para o Barcelona. O negócio no Cruzeiro é tratado como difícil, diante da concorrência com clubes europeus que vai passar a existir graças à boa passagem dele pelo Cagliari. Sobre o Atlético, consultei um dirigente atleticano para saber se o Mina interessava. E a resposta foi, abre aspas, temos ciência da situação dele, mas não temos conversa com o jogador, fecha aspas. O Atlético admite que monitora, entende as condições, mas não abriu conversas para negociação. Após a venda da SAF, Edu Dracena é uma das novidades do futebol do Cruzeiro e está focado em montar um time vencedor. O diretor técnico falou brevemente com a imprensa durante um treino aberto na Toca e mencionou a importância do perfil de Matos. Mesmo com a janela de transferências fechada, o Cruzeiro já começou a se movimentar no mercado. O goleiro Cássio do Corinthians está próximo de se juntar ao time. Além dele, a equipe buscará um zagueiro, um volante e 2 atacantes. Dracena e Matos têm uma longa história juntos, tendo trabalhado no Palmeiras de 2016 a 2020. Dracena chegou ao Cruzeiro com a missão de ser o elo entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria, contando com a confiança de Matos e a proximidade com Paulo Pelaipe. A nova gestão do clube visa fortalecer a relação com a imprensa e os torcedores. O treino aberto desta terça-feira foi o primeiro desde a venda da SAF, e Dracena destacou a importância de todos estarem unidos em prol do sucesso do time. E aí galera, o que acharam? Deixe nos comentários.
Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!